Paz, Senhor, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para mais uma gravação do podcast e hoje a gente vai tratar de um tema super importante que é adolescentes também têm chamado. Pode ser, pessoal, eu sou o Victor e estamos aqui com o nosso convidado muito especial, Renan, nosso segundo líder dos adolescentes lá na sede, né? E estou muito ansioso para esse tema, um tema muito bom, um tema muito gostoso. E vamos lá. Pode ser ouvido, pode ser Isa, vai ser uma benção. Vai ser uma benção, Deus vai nos direcionar aí, a gente vai ter algo da parte de Deus aí para compartilhar. Amém. Agora a gente vai fazer umas perguntas para conhecer mais sobre quem é o Renan. Renan, conta pra gente como que foi o começo da sua caminhada com Jesus. Eu nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe sempre foram crentes. Uhum. E comecei na igreja. Então a gente está até agora, a vida toda ali no Santos Dumont. Fui criança ali, fui adolescente ali, fui jovem ali, me casei com a Tainara, que a gente continua congregando ali. Então passei a vida toda ali. Com 20 anos, eu fui chamado pelo Eliseu, que hoje é pastor lá no Petrópolis, para trabalhar na coordenação dos adolescentes. E trabalhei com o Eliseu 2 anos, e depois 2 anos com os jovens, e depois fui para os adolescentes. Então a gente já está há um tempo. E esse ano recebi o convite para trabalhar como terceiro coordenador na coordenação geral dos adolescentes. E tem sido uma bênção, sim. Estamos desfrutando de algo novo, assim, algo do céu mesmo para esse tempo. Amém. Amém. Renan, em que momento você percebeu o seu chamado com Deus para os adolescentes? Foi quando te chamaram mesmo ou antes Deus já vinha falando com você sobre isso? Foi quando eu comecei. Eu sempre tive uma facilidade para trabalhar com liderança, trabalhar com pessoas. Sempre gostei muito. E aí recebi esse chamado, fui trabalhar com os adolescentes e eu me encantei. Aí eu vi que era isso que eu queria. Gostei demais. Tivemos experiências assim, incríveis. Aí saí dos adolescentes, fui trabalhar com jovens. E aí quando eu fui trabalhar com jovens, eu tive a certeza. Eu falei, não, tem que trabalhar com os adolescentes. É mais minha cara, assim, minha praia. E facilidade, né? Eu sou um cara novo demais. 27 anos, então acabei de sair da adolescência. É bom porque eu já vi gente falando, né? Não, eu prefiro jovem, né? Mais fácil de conversar com jovem, tem mais maturidade. Eu disse, não, eu prefiro adolescente. Tipo o nosso querido Leandro, ele tá na cara que ele prefere muito os adolescentes do que os jovens, né? E é muito legal nós saber disso, que seu chamado já é para que você tenha essa facilidade. Sim, a linguagem, né? Por mais que seja uma linguagem um pouco diferente do que a gente é acostumado no dia a dia, é fácil lidar com adolescente. Por mais que é uma fase assim de muita novidade, né? Então tá passando por uma infinidade de novidade. Mas é gostoso, é fácil de lidar. E assim, não que os jovens não sejam fáceis, nada disso. Mas a minha preferência, meu coração tá com os adolescentes. Sim. Então trabalhar com os adolescentes é muito bom. Tá frio hoje, né? E se a gente marcar para todo mundo estar na praça 10h30 da noite, meu Deus do céu. Todo mundo vai. Eles tocam violão, tá todo mundo lá. Não, eles vão vibrar até chegar a hora e vão para cima. Então, e é uma fase muito boa. Por quê? Porque a gente trabalhando com adolescentes, o jovem já tem uma cabeça um pouco mais formada. E você trabalhando nessa fase com adolescente, você tem a chance dada por Deus de a gente formar um obreiro, de formar um pregador, um cantor, alguém que seja muito útil na obra do Senhor. E você consegue acompanhar. Lógico, quem trabalha com criança já pode fazer isso. Sim. Mas a gente com adolescente, a gente já pode encaminhar assim, de uma maneira bem legal, bem especial. Que legal, já que a gente tá falando de adolescente, pra você, Renan, qual que você considera o maior desafio para um adolescente permanecer na igreja hoje? O maior desafio? A gente poderia falar que é o mundo, mas depois que a gente passa uma experiência com Jesus, tem um hino um pouco mais antigo que ele diz bem assim: quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Ele clama pela glória, e a glória é de Deus. Então, não dá para dizer que é o mundo. Eu acho que a maior dificuldade do adolescente hoje é a constância. Como ele está nessa fase de descoberta, essa fase de tudo novo, ele acaba passando por altos muito altos e baixos muito baixos. Então, é essa dificuldade de manter a constância. E essa dificuldade de manter a constância faz ele às vezes acabar caindo
E por não ter um aprofundamento de relacionamento, às vezes, muitas das vezes, ele não consegue se recuperar e voltar logo. Então, às vezes, as quedas são muito feias. Da mesma maneira que os picos que ele chega lá em cima são muito altos. Então, esse trabalho de constância, dessa maturidade que está sendo construída, acaba dificultando um pouco mais. Amém. E na sua visão, por que é importante que os adolescentes entendam que Deus tem um chamado para eles? Vai motivar, vai despertar algo dentro. Porque quando a gente fala de chamado, todos somos chamados. Chamados primeiro para quê? Para salvação. É um chamado universal. Todos fomos chamados para salvação. Só que dentro desse chamado universal, tem chamados específicos. Paulo fala que nós somos membros de um corpo. E no corpo, cada membro tem uma função, uma operação. Eu gosto sempre de lembrar do minguinho, né? O minguinho parece que é só para dar unha feia, né? E eu descobri uma pessoa que perdeu o minguinho, ela teve que reaprender a andar. Porque o ponto de equilíbrio do corpo foi alterado. Então, saber que existe um chamado, saber que ele é parte importante no corpo, vai trazer esse comprometimento. Vai trazer esse senso de maturidade, de compromisso. Para quê? Para despertar algo nele. Porque hoje, uma crise de adolescente, uma crise muito grande, são duas que a gente tem. Uma crise de identidade, então a gente não sabe quem a gente é, e uma crise de pertencimento. Por isso que a gente tem muito adolescente ansioso, muito adolescente em depressão, porque ele não sabe ao que ele pertence. Ele está se descobrindo, ele está conhecendo a vida. Então ele não tem aquele sentimento de pertencimento. E aí quando ele não sabe do pertencimento dele, ele não consegue ouvir a voz de Deus falando: eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho algo para a tua vida para que você possa viver. Amém. Renan, qual que foi a sua experiência mais marcante com Deus? A minha experiência mais marcante com Deus? Isso. São duas. Eu vou falar uma muito pessoal e uma um pouco mais. Quando eu estava na adolescência, eu tive muita dificuldade ali um pouco na relação com os meus pais. Eu sempre fui muito difícil, eu tinha um temperamento um pouco forte, ainda sou. Mas, por esse temperamento forte, eu tinha reações muito grandes. Então, eu brigava demais, me esbravejava demais. E um dia eu briguei com meu pai, na casa da minha avó. Eu me lembro até hoje, foi depois de um culto. Ele me falou um não, eu não me lembro exatamente por que era, mas ele me falou um não e eu revoltei. Aquela coisa assim. E saí andando e fui para casa. E eu cheguei em casa, a gente morava dentro da firma onde eu continuo trabalhando. E eu baixei a cabeça na cama e eu chorei. Chorei muito de soluçar. E apresentei muita coisa para Deus naquele dia. E no domingo, isso era um sábado, no domingo nós fomos em um culto, era de um lançamento, de um louvor, uma coisa assim que foi na congregação do Veneza, se não me falha a memória, mas eu sei que é a região norte de Cascavel. E eu sentado assim nos primeiros bancos, a gente chegou um pouco atrasado, levantou um irmãozinho assim lá de trás, assim, e ele veio. Eu falei: ixi, agora. É comigo mesmo, porque quando o profeta levanta, às vezes a gente sabe que é com a gente, né? Sim. E ele veio, e tudo que eu falei na beirada da minha cama, em choro, ele repetiu no meu ouvido. Ontem você disse isso, aquilo outro, e você falou isso e isso. E ele foi pontuando. E aquilo me marcou demais. Me marcou demais, assim, e de maneira muito especial. Porque aquilo virou algo dentro de mim. A voz de Deus falando na boca daquele homem, aquele dia virou algo dentro de mim e me trouxe uma mudança muito grande. E outra experiência que me marcou muito foi o congresso de adolescente de uns anos atrás. Num sábado à noite, a gente fez 4 dias e naquele dia Jesus batizou 80% dos nossos adolescentes. Nossa, que maravilha. Então nós tivemos um culto assim, a gente viveu algo tremendo assim da parte de Deus. Eu não consigo ter pregação, porque Deus começou a batizar enquanto eles louvavam, e começou a batizar nosso grupo, começou a batizar das caravanas convidadas, que era o Guarujá e a sede, né? Deus começou a batizar, e a gente sempre lembra de algo muito especial com os adolescentes. Então, o que Deus fez naquele dia, assim, me marcou também bastante. Amém. Amém. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais sobre o tema que a gente escolheu. A gente vai fazer a leitura bíblica, que é lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 7. Adolescentes também têm chamado. Amém?
Então eu vou ler com vocês. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Amém? Então, Renan, o que significa na prática ser chamado por Deus? Como eu disse, chamado por Deus, ele pode acontecer em 2 momentos. Primeiro, universal, chamado à salvação. Então, nós somos chamados à salvação. E chamados específicos. Pessoas que são chamadas com função dentro do corpo para exercer aquilo que o Senhor chamou. A gente olha muito, fala muito de chamado, a gente fala hoje, foi chamado para pregar, foi chamado para cantar, né? Que são coisas que dão muita visibilidade. Mas a gente tem chamados hoje de pessoas que foram chamadas à diaconia, ao serviço, que servem à igreja, que trabalham na igreja. Eu brincava muito que o meu chamado era cuidar do som, porque a minha primeira função ministerial foi cuidar do som da igreja. E para mim aquilo era o meu chamado para servir naquilo. E eu servia o corpo da maneira que eu podia. Então, o chamado, ele é muito prático. Ele é algo que se expressa na nossa vida. Ele é algo que dá um sentido maior, né? Então, quando Deus nos comissiona, Ele nos chama a uma operação, é muito claro. E é sempre muito voltado ao serviço, né? Então, nós somos chamados para aquilo. No caso de Jeremias foi chamado como um profeta. Sim. E, se a gente vê a idade de Jeremias, os estudiosos dizem que ele tinha aproximadamente 17 anos. Não dá para ter com certeza, porque o texto bíblico não diz. Mas estudos dizem que ele tinha aproximadamente 17 anos. Então, olha o chamado de Jeremias. Pode olhar para Samuel, um chamado muito prático. Deus chamou Samuel naquele dia, ainda muito novo, para quê? Para ser um sacerdote, para ser um profeta e para ser um juiz. Então, o chamado ele é sempre muito prático, ele é sempre muito voltado ao trabalho, ao exercer de uma função, né? Meu pai tem um costume de falar pra nós que pra você conhecer uma pessoa, saber qual que é o chamado dela, é só o jeito dela ser. Às vezes a pessoa conversa demais, ela pode ser um pregador, às vezes ela conversa menos, mas toca um instrumento ali, tem uma facilidade de aprender um instrumento. E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade, né? De a gente sempre achar que não estamos prontos. O que a Bíblia fala sobre isso? Que a gente não está pronto, sobre essa insegurança que a gente tem. É normal a gente ter esse receio. Eu ouvi há pouco tempo um irmão que pregava e ele falava que a gente nunca vai se sentir apto totalmente ao chamado daquilo que foi feito para fazer. Então, não sei se chega um ponto da vida que a gente olha e fala assim, não, eu sou totalmente capaz. E eu acho que nem deve chegar a esse ponto, porque a gente está na dependência de Deus, na agência do Espírito Santo. Mas é normal a gente sentir uma insegurança. É normal a gente sentir medo. O próprio Jeremias. Não, eu sou novo. O que eu vou falar? Aí tem uma resposta de Deus. Não, fica tranquilo, Jeremias, porque eu vou colocar as minhas palavras dentro da tua boca e você vai falar. Então, mediante a insegurança, a esse medo do chamado, a gente precisa ter uma certeza. E qual é a certeza? Que só Deus pode operar em nós. É lógico que existe a preparação. Eu gosto também de lembrar muito da primeira vez que eu preguei. Eu preguei num culto lá no Santos Dumont com 5 pessoas. E o irmão esperou para me pregar porque eu estava lá fora tomando água e minha mãe tinha me chamado. Então, e eu falei durante longos 5 minutos. E eu me esforcei muito para ler o texto bíblico bem devagar. Então eu li devagar e falei pouco. E daquele dia em diante eu falei, não, eu preciso me preparar. Eu preciso me capacitar. Porque eu falei, eu quero fazer isso de novo. Então, a insegurança vai vir. Só que a insegurança ela não pode nos travar, nos congelar. Às vezes, diante do medo, a gente faz o quê? De vez a gente ter uma reação, a gente congela. Sim. A gente trava. Então, a gente trava diante da oportunidade, a gente trava diante do microfone na mão, a gente trava diante de um grupo que precisa maestrar, a gente trava. Por quê? Porque é normal. Mas a gente precisa ter uma certeza de que Deus capacita. E o Deus que capacita, ele é um Deus perfeito. Eu até conversei esses dias com um amigo meu, que eu falei que hoje eu sou maestra. Eu e o Vitor somos maestros do grupo de adolescentes da nossa igreja. E quando eu entrei, eu cuidava das crianças. Quando o pastor veio me falar assim, não, você vai cuidar dos adolescentes a partir de hoje. Eu falei, como assim eu vou cuidar dos adolescentes a partir de hoje? Eu não tinha experiência.
E daí, quando eu entendi que Deus me capacitou, estava me capacitando para aquilo, eu falei, agora eu sei o que eu tô fazendo aqui. Porque às vezes adolescentes, eles querem. Às vezes você olha um pregador, tipo, a gente vai num congresso, a gente olha um pregador falando bonito, falando bem, Deus, o Espírito Santo usando ele muito, os adolescentes olham e falam assim, nossa, como eu gostaria de ser igual a ele. Mas a gente precisa também se preparar para isso, não é simplesmente, eu vou pegar, não. Eu vou lá pedir pastor me dá uma oportunidade para ler, pra dar uma palavra. Daí eu vou lá, daí eu fico lá, meu Deus, e agora o que eu faço? É. Então, assim, eu acho que todos os adolescentes, acho que a maioria já passou, o pessoal que quer mesmo, já passou por essa insegurança de, meu Deus, quando que eu vou estar pronto? Mas como o Renan falou, a gente não pode ter aquele negócio, não, agora eu tô pronto, tô preparado, porque a gente sempre tem que estar querendo mais de Deus, né? Tem que se aprofundar. Uhum. Eu tinha uma visão, quando eu olhava o púlpito da igreja, lá no São Simão. Eu via aqueles presbíteros, na época, quando eu era mais novo, era o pastor Gênesis, e que era o pastor na congregação. Eu olhava para aqueles homens e eu falava assim, meu Deus, lá só tá os bons, só os santos. Não no sentido ruim, no sentido bom, de realmente admirar. E eu olhava daquele jeito e eu falava assim, cara, eu não vou chegar, eu não vou conseguir. Porque a gente olhando de fora, eu olhava para dentro de mim e falava assim, para mim, não dá. Só que é igual eu falei, a gente tem que ter a certeza de que quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu vou estudar, eu vou me preparar. Mas quem vai me fazer lembrar das palavras daquilo que eu estudei é o Espírito Santo. Isso mesmo. É o Espírito Santo. Então, é lógico, esse medo, essa insegurança, ela chega, só que ela não pode travar. Ela tem que te impulsionar. Ao quê? A me preparar, a buscar, a orar. Tem um pregador que ele prega muito aqui em Cascavel, eu gosto muito dele. Não vou falar o nome dele, mas eu gosto muito dele. Um dia eu vi Deus usando ele em profecia numa congregação e eu falei, Deus, que coisa maravilhosa. Isso não faz muito tempo, só menos de um ano. Coisa maravilhosa. Eu queria ser usado assim, eu queria dessa maneira. E eu falei assim, parece que é tão fácil, né? E Deus falou assim, você não sabe tanto que ele ora. Você não sabe tanto que ele busca. Você não sabe. Sim. Então, assim, a gente tem que ter modelo, a gente tem que desejar, sim. Eu digo que a gente não pode passar pela crise de que nós não teremos pastores, nós não teremos presbíteros. Não, nós teremos. Nós teremos adolescentes, jovens que vão querer e tem que desejar. Mas é isso, a gente não pode deixar o medo para a gente. Sim. Isso mesmo. E como que a gente pode, tipo assim, como identificar os sinais de Deus, que Deus tá chamando a gente pra algo específico? Tipo, ai, eu tô vendo isso, que Deus tá me chamando pra pregar, pra cantar, pra tocar um instrumento, pra cuidar das crianças. Como que a gente pode ver isso? Vou voltar no que o Vitor falou para responder isso. Uhum. Você falou que seu pai olha às vezes para as pessoas e fala assim: nossa, ele parece que tem uma aptidão para aquilo. Você imagina o seguinte: que Deus cria todas as coisas, Deus faz cada pessoa no seu modo. Cada pessoa é única. Sim. Ele que está criando o instrumento, correto? Sim. Se ele é o criador do instrumento, ele vai dar talentos para aquele instrumento, para que ele possa trabalhar dentro daquilo. Então, assim, eu vejo que quando Deus nos forma, ele nos capacita de uma certa maneira, mesmo que às vezes inconscientemente para a gente, e nos dá algumas facilidades para algumas coisas, para que a gente possa perceber e aprender através do Espírito Santo que fala com a gente qual que é o nosso chamado. Então você imagina o seguinte, ele faz o corpo do violão, ele coloca o braço no violão, ele coloca as cordas. E se você colocar o violão para frente do espelho, ele não sabe que ele serve para música. Mas ele tem tudo para ser para música. Então acho que é o que Deus faz. Quando ele está formando a gente, quando ele está preparando a gente, ele coloca os talentos em nós. E esse talento vai se sendo mostrado ou sendo revelado através da nossa vida. Vou tirar da minha experiência. Eu sempre tive muita facilidade para falar. Trabalho de escola, essas coisas. Eu sempre fui mais assim. Por mais que eu fosse tímido e às vezes introvertido, eu tinha muita facilidade. Então a parte de apresentação sempre ficava comigo. E eu gostava, porque eu não precisava fazer a parte escrita, porque a parte escrita não era meu forte. Nossa, eu tinha pavor. Mas eu sempre tive muita disponibilidade, muita facilidade para aquilo. Eu olho pro meu irmão. Meu irmão, Deus deu uma voz excelente para ele.
guardou só para ele e para minha irmã. Para mim, não. Me levou para o outro lado. E eu sempre quis cantar. Quando eu tomava banho e sonhava fazendo algo para o Senhor, era cantando. Mas eu não tinha, talvez, talento para aquilo. Algo colocado por Deus. Sim. Mas já na área da fala. Então, assim, eu acho que nós temos que ficar atento aos sinais. Atento àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai colocando. Eu gosto de falar, o pastor viu que você estava nas crianças, o pastor observou algo e falou, não, agora eu vou levar para os adolescentes. A mesma coisa o Vitor. Então, às vezes a nossa liderança vê algo na gente que é lógico, a gente também não pode se deixar enganar por aquilo, né? Porque às vezes a gente leva alguém lá, não, ele tem uma retórica muito boa, ele fala muito bem, ele, nossa, mas a vida interior não reflete aquilo. Mas geralmente quando a pessoa está na presença de Deus, está buscando, ele é um chamado, um vocacionado, aquilo vai se revelando na vida dele. Ele tem certas facilidades para algumas coisas. E isso vai revelando qual que é o chamado dele. Então, assim, uma coisa que eu falaria para vocês, e para os adolescentes que nos ouvem, é o quê? Perceba a sua vida cotidiana. Porque às vezes a gente quer espiritualizar coisas demais. E às vezes as respostas daquilo que a gente precisa tá no nosso dia a dia, tá naquilo que é muito cotidiano, naquilo que é muito palpável, sabe? Sim. Amém. E quais são os primeiros passos que um adolescente pode dar para viver o propósito de Deus? Os primeiros passos, buscar o Senhor. Eu busquei o Senhor e Ele me respondeu. Amém. Então, o primeiro passo é buscar ao Senhor. Por quê? Porque se eu sou dependente dEle, se eu sei que eu preciso dEle, eu sei que eu preciso buscar Ele para cumprir aquilo. Eu vou me preparar, mas eu vou buscar o Senhor. Por quê? Porque eu buscando ao Senhor, eu sei o que Ele quer para mim. Eu sei o que Ele tem para mim. Eu sei para que eu fui criado e qual é o sentido da minha existência para mim executar aquilo. Então, eu quero fazer algo. O desejo é bom. Melhor do que ter desejo é ter desejo de buscar ao Senhor. Porque Deus tem um direcionamento. Eu recebo algo da parte de Deus e eu trabalho dentro daquilo. Porque se eu ando sem a direção de Deus, eu ando meio perdido. E nesse andar meio perdido eu acabo me machucando demais. Não que dentro do chamado a gente não vai se machucar, a gente vai. Às vezes a gente vai ouvir o que a gente não quer, vai ouvir palavras de desânimo, vai ouvir, não, será que não é melhor? Sabe? Deixa isso. Vou fazer uma brincadeira que não magoou, mas hoje falaram pra mim, domingo passado preguei na igreja e eu cantei. Daí falou, irmão, não canta não, só prega. É melhor. Então, às vezes, busca o Senhor e receba uma direção do Senhor. Porque Ele é o Senhor que dá a direção, Ele é o Senhor que firma o caminho. Ele é o Deus que dá força para chegar lá. Amém. Renato, como que a igreja pode ajudar os adolescentes a reconhecerem e desenvolverem seus dons e chamados? Assim? Ensinando, capacitando e dando oportunidade. Dando liberdade. Liberdade para quê? Para trabalhar, para fazer. A gente identifica qual é o chamado da pessoa, para aquilo que ela tem uma predisposição, né? Ali capacitado e orientado por Deus. E a gente aconselha, ensina e coloca do lado para fazer. Eu gosto muito do texto que diz que ensina o menino no caminho que se deve andar para quando ele crescer não se desviará dele. Esse do ensina no caminho, ele não pode ficar preso só num pai que ensina um filho. Ele tem que ser de um líder que ensina um liderado. De alguém que escolhe alguém para ensinar e para andar junto. Jesus veio para morrer em nosso lugar, pagar nossos pecados, glorificar o nome do Pai. E nesse projeto ele fez o quê? Ele escolheu 12. E ele chamou para perto esses 12. E ele discipulou esses 12. Ele ensinou os 12. Então a igreja, como igreja, precisa ter uma consciência de que eu preciso fazer esses adolescentes andarem do meu lado para que eles possam aprender, para que eles possam ser capacitados, para que eles possam fazer aquilo. Porque se você só joga ao vento, às vezes você acaba matando aquela pessoa, no sentido de desânimo. Ela vai passar apertado, vai ter dificuldade, vai querer entregar, vai querer desistir. Por quê? Porque às vezes você não deu um amparo suficiente. Então nós como igreja, nós como liderança, nós temos que caminhar junto. Então caminhando junto, a gente vai mais longe. Daí a gente vai olhar para a Bíblia, né? Elias e Eliseu. Eles caminharam juntos.
Jesus caminhou junto com seus discípulos. Paulo teve aqueles que ele caminhou junto. Para quê? Para preparar. Quando a gente olha para Paulo nesse sentido de liderança e tornar as pessoas aptas para fazer aquilo que elas foram chamadas, a gente olha para Paulo e para Timóteo. Paulo caminhou junto com Timóteo no sentido de estou junto contigo, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. A gente olhar para as cartas de Paulo para Timóteo, né? Então eu acho que a igreja precisa chamar para perto, chamar para o trabalho, ter paciência para ensinar, para colocar a fazer, para se desenvolver. Se lá atrás ninguém tivesse me colocado junto, talvez eu tinha continuado no estado que eu estava. Mas quando alguém me chamou para perto e falou assim, não, eu vou te discipular, eu vou te ensinar, você vai caminhar comigo. Você não vai caminhar sozinho, você não vai caminhar atrás de mim. Você vai caminhar comigo. Então você chama para perto, você ensina, você dá oportunidade e aí ele tem chance de desenvolver aquilo que ele precisa fazer. Amém. A gente vai para um quadro que é Desafios da Vida Real. A gente vai falar coisas que acontecem e você vai dar um conselho pra gente. E pro pessoal que tá em casa. Renan, vamos começar. Qual conselho você dá para quem tem medo de falar de Jesus na escola? Qual conselho eu daria? Perco medo. Eu acho que a gente precisa conscientizar. Então, você precisa incentivar. Então, cara, você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. As pessoas precisam ver Cristo na tua vida. E você tem a oportunidade de apresentar Cristo para as pessoas na escola. E, nossa, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Vai ser a melhor... Porque às vezes a gente tem aquele ambiente da igreja e a gente pensa que pregação é aquilo que a gente vê no púlpito. E pregação não se limita àquilo. Então, cara, fala de Jesus. Começa numa conversinha aqui e tal. Eu me arrependo muito disso, de não ter aproveitado esse momento na escola, para falar de Jesus pro pessoal que tava lá. Tinha um menino na minha sala, que ele era de uma igreja ali, e ele sempre tava com uma Bíblia na bolsa, ele sempre andava com o pessoal, ele conversava, a Tainara deve conhecer, provavelmente. E ele era, eu olhava, eu tinha admiração por ele, eu falava, como que ele consegue não ter essa vergonha, não ter esse medo? Eu já vi gente atacando ele mesmo assim continuava. Eu me arrependo muito disso, de não conseguir ser igual, fazer igual, estar ali junto, porque isso, querendo ou não, envergonhava o meu evangelho. E foi bem na época que eu tava naquela fase, tá na igreja, tá meio fora, tá meio pé assim. Daí, logo em seguida, no final do tempo, assim, eu me batizei. Aí já tava com aquele negócio, vixe, mas eu vou falar agora, será que eu não vou, será que eu não vou? E eu perdi, eu enrolei muito tempo. E é o que eu falo, é o que você disse na real. Fala, perca esse medo, não tenha esse medo, porque eu me arrependo e eu não quero que ninguém tenha esse arrependimento de falar de Jesus na escola. A escola pro cristão muitas vezes é um ambiente meio hostil, né? Sim. Então, assim, tem uma galera fazendo um monte de coisa errada e querendo que a gente faça as coisas erradas também e querendo envergonhar a gente daquilo que a gente é. Escola foi isso. No tempo que eu estava na escola, eu era um crente meio lá, meio cá, muitas vezes. Então, perdi muitas oportunidades. E a gente se arrepende quando a gente olha para trás. Eu falo, caramba, meus amigos, tal. E é difícil. Só que é igual eu digo, você não pode consertar o passado. Então eu vou consertar para frente. Então o que eu não preguei lá, eu vou pregar agora. Só que por a escola ser esse ambiente um pouco hostil, a gente acaba se envergonhando. Sim. Né? E aí a gente não pode dizer como Paulo, né? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque de fato a gente não faz com medo de sofrer bullying, com medo de ser humilhado, com medo de ser envergonhado, ou envergonha do próprio Evangelho. Porque todo mundo está fazendo um monte de coisa. E é engraçado porque, tipo, eu sempre fui o mais bagunceiro na sala. Eu sempre fui aquele que sempre tá ali, sempre conversa aqui, tal. E todo mundo só olhava pra mim, ué, mas você não era batizado? Eu já abaixava assim, putz, Aí eu já ia pro meu canto, já ficava mais na minha. E assim, e eu me arrependo muito disso. Eu tive uma experiência também assim, que eu tinha um grupo de amigos e assim, nenhum deles era convertido. E daí, quando eu entrei nesse grupo de amigos, eu ficava, meu Deus, eu espero que eles não saibam que eu sou crente. Isso me incomodava, porque eu já tinha
Deus já tinha falado comigo várias vezes que eu tinha um chamado, que Deus tinha um plano pra mim, e eu ficava com aquilo. Ah, eu espero que eles não descubram que eu sou crente, até um dia que eles descobriram. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E daí eles começavam a falar, começavam, ai, piadinha aqui, piadinha lá. E daí eu falei, um dia eu cheguei, e eu orei, falei, Espírito Santo, não é isso que eu quero. Isso tava me incomodando, porque assim, às vezes os adolescentes têm tanto medo de ficarem sozinhos na escola mesmo, serem excluídos, que eles fazem as coisas pra entrar, porque eles precisam pertencer a algum lugar. E isso aconteceu comigo. E eu pedi pro Espírito Santo, falei, Espírito Santo, eu não sei como, mas eu preciso sair disso. E eu não via saída. Eu não via saída porque eu gostava muito deles. Então, querendo assim, eu criei um laço com eles, pra mim me afastar deles, era algo que eu falava assim, meu Deus, como que eu vou conseguir? Mas no final do ano, conversei com meus pais sobre isso. Falei que eu não conseguia mais, eu troquei de colégio. E daí eu conversei com o Espírito Santo eu entendi que era necessário que eu saísse daquilo, porque em questão de 3 meses eu me batizei na igreja, fui batizado com o Espírito Santo logo em seguida, e desde então o Espírito Santo começou a me capacitar de uma maneira diferente. Foi difícil, mas hoje eu não voltaria atrás. Eu faria diferente, talvez, de não ter me envolvido com eles. Porque, assim, o plano de Deus na nossa vida é totalmente... Nossa, é maravilhoso, não tenho o que dizer. E hoje eu fico... Claro, a gente sempre tem que estar fazendo mais, buscando mais. Mas eu fico muito contente porque hoje eu consigo ter... Eu tenho uma amiga na escola que, às vezes... Até semana passada ela chegou pra mim e falou, Isa, eu preciso de ajuda nisso. O que eu faço? O que você acha em questão de base cristã? O que você acha? Eu falei, meu Deus, ela tá me pedindo isso, então eu fui lá e falei pra ela. Então, assim, a gente não pode ter vergonha. A gente tem que chegar, porque às vezes você não sabe como o seu colega tá. Pode ser que algum dia, vamos colocar aqui uma coisa que acontece muito, que hoje a maioria dos nossos adolescentes temos problemas psicológicos, problemas mentais. Vai saber se ele tá num dia tão difícil que ele fala assim, não, eu não aguento mais, eu vou tirar minha vida. Você chega e fala de Jesus pra ele. Então, assim, ontem a gente escutou na nossa igreja um testemunho sobre isso. Assim, então a gente precisa sempre estar ali seguindo o que Deus mandou a gente fazer, que a gente falando a palavra dele para as pessoas. Então a gente precisa chegar nas pessoas, assim, se vê, ai, tá meio para baixo, fala assim, não, Jesus te ama. Tá bom, gente, a gente já tá espalhando o evangelho de Cristo. Tem um texto, não vou me lembrar qual que é a referência exatamente, mas ele vai falar bem assim que é o próprio Jeremias, ele vai falar assim, não, eu não quero mais isso, o Senhor me desiludiu, o Senhor me enganou, eu não quero saber mais de nada. E quando ele está fazendo aquela oração, ele diz que foi como um leão dentro dele, assim, que ele sentiu rasgar dentro dele, assim, a alma dele, assim, porque não pode. Então, assim, a gente precisa viver esse evangelho. E é o que a gente está falando. O que você falou é perfeito. Às vezes a gente quer pertencer, e adolescente é de pertencimento. Então, quando a gente olha para a escola, minha esposa trabalha na escola, ela poderia falar melhor que eu ainda. Você olha para a escola, adolescente tá andando tudo em grupo. Então, é sempre as rodinhas de amigo, né? Então, quando a gente chega lá meio deslocado da igreja, assim, porque o nosso convívio até então é a igreja, e a gente chega lá e vê a galera fazendo muita coisa que pra gente não serve, a gente olha e fala, cara, ou eu não vou, ou eu vou recolher a minha fé e não vou manifestar minha fé, ou eu vou me adaptar a eles. Mas graças a Deus, Deus tem levantado Daniéis, que estão chegando na Babilônia e estão falando, não, tudo bem, o manjar é bom, é tudo bom. Eu não vou nem recolher a minha fé e não vou nem ficar que nem eles. Eu não vou me contaminar. Eu vou me afastar e vou... Eu acabei saindo da igreja. A sair da igreja nunca saí, mas eu fiquei perdido dentro da igreja por muito tempo. Amizades. Então, assim, manifeste a sua fé. Aí, igual eu falei, Deus sempre dá oportunidade pra frente, né? Depois eu fui pra faculdade. Na faculdade, com outra cabeça, com uma oportunidade de fazer totalmente diferente, eu fiz diferente do que eu podia. Então, assim, eu cansei às vezes, assim, de pregar, do pessoal chegar com um problema e falar, cara, eu preciso de um conselho, eu preciso disso. Às vezes a pessoa só vinha desabafar e você tem uma palavra de Deus. Então, assim, não retém algo dentro de você que é tão bom. Não, é bom demais. É bom demais. Ter Cristo é bom demais. Ser de Cristo é bom demais. Então não retenha, solte. Fale para as pessoas desse amor, desse Cristo que comprou.
Porque, igual você falou, às vezes tem um aluno lá que na escola ele dá muita risada, mas dentro de casa tá depressivo, tá ansioso, tá tendo crise de ansiedade, tá com inúmeros problemas X que a gente não pode. E a gente tem o melhor remédio para tudo isso, Cristo. Cristo é o melhor para tudo. Amém. Então, tô na escola, muitos adolescentes têm essa dificuldade. Em casa também. Às vezes os pais não são cristãos. E como agir quando a família não apoia o adolescente servir a Cristo? Honrar ao Senhor, honrar os pais e ser obediente. É difícil estar numa família que não é crente. É difícil. É difícil para você ter força, porque a Bíblia fala, ó, não anda sozinho, porque se tiver dois, um levanta o outro, um motiva o outro, um ajuda o outro. E você tá sozinho dentro de uma casa, só você sendo crente, é difícil. Quando os pais são altamente combativos, aí isso é pior ainda. É o seu pai e sua mãe. Só que a graça de Deus que alcançou a vida dele é a graça de Deus que vai alcançar a vida dos pais. E às vezes os pais não vão querer ouvir, mas os pais vão ter que enxergar o comportamento daquele adolescente. Vão ter que enxergar da maneira que ele honra a Deus. Vão ter que enxergar da maneira que ele honra os pais. Vão ter que enxergar o estado de obediência que ele está. E a mudança que marca. Porque estar em Cristo é uma mudança. Então, assim, não tenho os meus pais na igreja. Se aproxime da liderança. Se aproxime dos amigos. Se aproxime de Deus. Leve Deus para dentro de casa. Leve Deus para dentro de casa. A gente está vivendo uma época que as pessoas têm muito Deus na igreja e pouco Deus dentro de casa. Tem muito Deus no culto e pouco Deus no colégio. Tem muito Deus dentro do ambiente do culto, mas pouco Deus nas relações. Então leve Deus para todos esses ambientes. Porque o Deus que chamou é o Deus que vai dar graça. O Deus que vai dar graça. Aí vai poder falar como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Viver esse processo não é fácil, mas é recompensador. Porque é a certeza de que Deus vai fazer. Bem, agora a gente vai para a última pergunta desse quadro. É, como manter a fé firme mesmo em meio a tantas distrações? Essa é uma pergunta um pouco complicada, porque eu acho que tem muita coisa hoje acontecendo, né? Os adolescentes, às vezes, ficam meio perdidos, vamos se dizer. A gente vai lembrar daquele hino, né, que estão cantando muito. Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Uhum. A Bíblia fala que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, aonde eu coloco o meu coração, eu coloco a minha essência, eu coloco a minha força motora, ali está o meu tesouro. Então, como não se distrair? A pessoa só fica distraída se ela ficar muito avulsa. Se ela tiver muito avulsa, ela se distrai fácil. Então, o que a gente precisa fazer? Focar em Deus. A gente precisa focar para as coisas espirituais. A gente precisa olhar para as coisas espirituais. A Bíblia fala lá em Gálatas 1:16, andai no Espírito, que quando você andar no Espírito, você não vai cair nas preocupações não, mas não vai cair nas tentações da carne. Gálatas 1:16, não lembro o texto exatamente, mas em tese está dizendo isso. Então, assim, para você não se distrair, foque em um lugar. Quando você tem foco, você vai mais longe. Então, às vezes a gente olhar muitas coisas para o que tem para o mundo, e o mundo tem muitas coisas, e as coisas que o mundo tem, muitas delas são boas aparentemente, mas o fim é morte, olhe para Cristo. Então, tenha foco, olhe para Cristo, peça a ajuda do Espírito Santo, olhe para o céu, olhe para o céu, porque nada se compara ao céu. Nada se e que eu digo o céu, eu digo de estar com Cristo. Um lugar onde eu não vou ter tentação, um lugar onde eu vou ser tentado, o pecado não vai não vou desejar o pecado. Então, para não ter distração, foque em Deus, foque nas coisas do alto, foque nas coisas de Deus e Deus vai dar graça para vencer. Amém. Amém. A gente recebeu algumas perguntas no nosso Instagram, então a gente vai começar. Se eu não quiser servir a Deus, mesmo tendo chamado, vou para o inferno? Vou para o inferno. Complicado. É uma boa pergunta. Quando a gente olha para Mateus,
a gente vai encontrar a parábola dos talentos. Não sei se vocês vão lembrar. Um homem rico chega para um e fala: estou te dando 5 talentos, o outro eu vou te dar 3 talentos e o outro 1 talento. O que recebeu os 5 talentos, ele granjeou para o Senhor mais 5 talentos e teve um resultado. O que teve 2, 3 também. O que teve 1 fez o quê? Enterrou o talento. Eu acho que usufruir, fazer aquilo que o Senhor mandou, através dos talentos que o Senhor deu, não é algo condenatório, mas ele é uma porta aberta para uma vida que vai ser afastada de Deus e uma vida que, se for afastada de Deus, acaba no inferno. E vou explicar, vou tentar ser bem resumido assim e tentar ser muito claro. Pense o seguinte: quem está em Cristo morreu para si. E agora eu faço as coisas para Cristo. Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Então, quando a pessoa não quer fazer para Deus, a gente precisa entender o motivo. Eu não quero porque sou birrento, não quero porque eu não gosto disso, não quero porque... né? E o não fazer vai mostrar que já existe um afastamento de Deus. Você já está se afastando de Deus. Porque quem está com Cristo, quem está em Cristo, ele quer fazer o que Cristo quer. Ele quer viver para Cristo. Ele quer viver o chamado de Cristo. Ele quer ser útil para o seu Senhor. Então, isso revela que o que vai te levar para o inferno não é você cumprir o seu chamado, não. Não. Isso revela que você já está se afastando de Deus. Por quê? Porque o velho homem está vivo ainda. Não é? Sim. Já estou crucificado com Cristo. Não foi crucificado. Porque se eu fui crucificado com Cristo, eu quero estar com Cristo, eu quero fazer o que Cristo quer, eu quero que Cristo imunde minhas vontades. Se existe essa barreira, não quero, aí você precisa examinar o antes. Eu acho que o problema não está em não querer fazer cumprir o chamado. O problema está no antes. Como que está esse relacionamento? Como está essa vida com Deus? Como que está essa comunhão com Cristo? Amém. Vou ler mais uma aqui. Uhum. Como saber se realmente é o chamado de Deus? Eu acho que é igual eu falei antes, é uma sequência de coisas. Então, o talento se manifesta para aquilo, a pessoa já foi chamada, a liderança já está percebendo aquilo, Deus já vem direcionando. Muitas vezes Deus falou, porque às vezes o que a gente está esperando é Deus descer do céu, né? Às vezes Deus está falando: então, Isa, Vitor, o que eu quero para vocês é vocês fazendo um podcast, tá? Certeza, Senhor? Né? Então, eu acho que tudo encaminha e a gente precisa estar apto a ser perceptível. Eu gosto muito de uma passagem de Jeremias 18. Quando Deus fala para Jeremias, ó, vai e desce na casa do Olã e ele lá falarei contigo. Deus falou com Jeremias nesse momento, não falou? Aí Jeremias desceu. Quando Jeremias desceu, Jeremias vai falar bem assim: eu vi o oleiro trabalhando sobre as rodas. E ele estava fazendo um vaso, e o vaso se quebrou, e aí o Senhor tornou a fazer outro dele. Só aí então veio a voz do Senhor falar novamente de Jeremias. Então a consciência de Jeremias, recebendo aquela imagem que ele estava vendo, e tendo uma sensibilidade, estava percebendo a lição que estava sendo ensinada. Então, às vezes, Deus não vai descer e confirmar pra gente. Às vezes a gente precisa estar sensível a perceber aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus quer da gente. Amém. E a última pergunta que a gente recebeu aqui foi assim: se eu não for cristão ainda, calma aí. Se eu não for cristão, eu ainda assim posso ser usado por Deus? Deus usou uma mula? Eu tô brincando. Eu quero dar uma resposta muito coerente. Sim. Tranquilo. Você pode ser usado por Deus? Você pode. A gente vê a manifestação do Antigo Testamento, que descia o Espírito Santo, usava o profeta e tchau. O Espírito de Deus tomava o vida do profeta, o profeta falava em nome de Deus e voltava. Deus pode usar? Pode. A questão não é saber se Deus pode usar. A questão é aonde você vai parar no final da sua vida.
Eu acho que essa pessoa tinha que estar mais preocupada com isso do que se pode ser usado por Deus. A Bíblia diz lá que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, uns vão falar, Senhor, em teu nome preguei, em teu nome cantei, em teu nome fui usado, entreguei profecia. E Deus vai olhar para ele e falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não E o conhecer ali é exercer relacionamento, né? Sim. Então, tipo assim, eu não tinha um relacionamento com você. Você pode até ter pregado, você pode até ter expulsado demônio. Sinais podem ter se manifestado, porque a palavra dele é fiel. Agora, paraíso? Não. Está comigo? Não. Então, acho que mais maior ou melhor do que se preocupar se Deus pode me usar, não sendo cristão, Deus tem algo comigo. Eu preciso conhecer esse Deus, me relacionar com esse Deus, alcançar a salvação e a graça desse Deus, e depois eu me preocupo se usar. Amém. A gente queria te agradecer, Renan. A gente chegou aqui ao final do nosso episódio. Você aqui, nosso terceiro, quarto Nosso episódio. quarto episódio. E a gente tá muito feliz. Vamos dizer assim, que é o primeiro convidado que a gente não tem tanta intimidade assim pra conversar, mas a gente tá muito feliz de você ter aceitado nosso convite. Pra finalizar, a gente gostaria que você fizesse uma oração por nós e pro pessoal que tá assistindo a gente. Eu primeiro vou agradecer, obrigado pelo convite, obrigado por me chamar aqui, uma alegria mesmo, fiquei muito honrado com o convite, muito feliz. Eu espero que Deus faça soprar esse projeto, que Deus possa multiplicar esse projeto, que Deus possa capacitar vocês. Amém. Êxodo 31 fala sobre Bezalel. E a Bíblia diz que Deus separou Bezalel para aquilo. E capacitou Bezalel na obra da madeira, na obra das rochas, na obra de tudo. Meu pedido é que o Deus que capacitou Bezalel capacite vocês para fazer aquilo que vocês estão fazendo. Amém. E sempre uma honra. Sempre pode contar com a gente sempre. Amém. Oramos? Amém. Deus de graça, Deus de maravilha, nós te agradecemos por esse momento. Agradecemos pelo doce amigo Espírito Santo que eu tenho certeza absoluta que conduziu esse momento. Pai, eu peço as tuas mãos estendidas sobre este projeto, sobre a vida, Senhor, dos teus servos, a Isa e o Vitor, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor os capacite, que o Senhor os dê sabedoria, que o Senhor os dê inteligência, que o Senhor use esse projeto como uma ferramenta, Senhor, nesse tempo, para impactar a vida de adolescentes. Que o seu nome possa ser glorificado todas as vezes que eles se sentarem à mesa, Senhor, para falar de assuntos espirituais e assuntos acerca do teu reino. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo imunde a vida deles. Eu peço que o teu Espírito Santo capacite eles. Eu peço, Senhor, que as tuas mãos sigam estendidas sobre eles, sobre aqueles que ouvem. Pai, eu peço que sobre aqueles que ouvem também, Pai, que esse podcast seja, Senhor, como uma espada, Senhor, e possa fazer divisão dentro deles, a fim, Senhor, de que o seu nome seja glorificado e eles possam sentir a presença do doce amigo Espírito Santo. E que através da presença do doce amigo Espírito Santo, eles sejam impactados, que eles possam, Senhor, receber, Senhor, em dentro de si, Pai, a visitação do Espírito Santo com a certeza do seu chamado, com a certeza de que eles são membros do teu corpo, Senhor, que eles são membros do corpo da Igreja de Cristo, que eles possam, Senhor, ser fortemente usados, Senhor, nas tuas mãos para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 É isso, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso podcast e até o próximo. Pode ser, gente. Amém.